disciplina. Então, se você quer uma lista para você entender se você é uma pessoa disciplinada ou não e tomar consciência de algumas coisas que você precisa fazer para você melhorar isso na sua vida, esse vídeo é para você. E quando eu falo sobre constância, consistência, eu vou chegar exatamente no ponto onde eu falei para vocês que esse vídeo aqui de hoje se trata, que é disciplina. O que eu vejo são pessoas que estão sempre buscando uma fórmula mágica para que ela consiga estabelecer uma rotina, uma disciplina na vida. E aí vai em busca, às vezes, fica assistindo o perfil, fica assistindo conteúdos, fica assistindo, buscando aquela fórmula mágica. Só que não existe fórmula mágica. A fórmula mágica está exatamente em ser constante, exatamente em ser consistente. Aí fica parecendo clichê, fica parecendo que é um assunto chato. O que eu quero dizer a vocês? É chato. Ser disciplinado é chato. O trading, ele é chato. Eu costumo dizer isso para as pessoas que eu acompanho. Mas é só isso? É só isso. É só você executar a mesma coisa todo santo dia. É só você manter uma certa constância. Só que aí, junto a isso, eu vejo também uma certa dificuldade que as pessoas, elas não possuem organização dessas ideias. A gente precisa ter organização e não é só a organização do armário, não é só levantar e arrumar a cama todo dia, né? Eu vejo uma mobilização de certas pessoas impondo que se você não arruma sua cama todo dia, você não é disciplinado. Se você não faz exercício físico, você não é disciplinado. Algumas coisas do tipo. E não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Por quê? Porque tudo tem a ver com aonde você coloca a sua energia. Se você coloca a sua energia, você vai acordar, fez ali aquela padronização, aquele planejamento, você vai acordar, você vai arrumar a cama, você vai fazer tal coisa. Tem aquela sequência e você segue aquilo exatamente todo dia, você é uma pessoa, isso aqui só demonstra pra mim que você é uma pessoa que tem uma tendência a seguir rotinas planejadas. Então, se você consegue fazer aquele planejamento, você consegue seguir, você tá já mais que 50% na frente de várias pessoas aí que estão buscando essa tal da disciplina e não conseguem. Então, ter disciplina não necessariamente quer dizer que você vai arrumar a sua cama. Às vezes você não arruma a sua cama, mas você tem uma tendência a todos os dias fazer exatamente aquelas mesmas coisas ali sincronizadas. Não necessariamente quer dizer que você vai fazer exercício físico. Não estou falando para ninguém deixar de fazer exercício físico, só estou dizendo que eu já ouvi um absurdo de gente falar que eu vou entrar na academia, eu vou malhar, eu vou fazer exercício, eu vou treinar para eu ficar disciplinado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar que, quando você se dispõe exatamente, então eu vou entrar na academia, eu vou treinar todo santo dia, e você se dispõe e você cumpre por um longo período de tempo, ou sua vida inteira, de uma certa idade para cá, você consegue cumprir isso rotineiramente, exatamente, estando bem ou não estando bem. Isso, para mim, demonstra que você é uma pessoa constante, que não tem nada a ver com exercício físico. Você é uma pessoa constante. Então, o quanto você é uma pessoa constante, o quanto você se dispõe a fazer e faz. Agora, o que se é arrumar a cama, se é fazer exercício, se é estudar, se é ler, seja lá o que for, aí já é para onde você está levando a sua energia. O que você está priorizando de coisas importantes para você, tá? Agora, o ponto de vista de que se você acha isso certo, se você acha isso errado, isso é apenas o seu interessante ponto de vista. O que nós estamos colocando aqui neste momento é a sua capacidade de ser constante, de ser consistente e de cumprir o que você se propõe. Por isso eu trouxe essas perguntas aqui para você. Então, quando você se propõe a fazer algo, com que frequência você cumpre mesmo sem ninguém te cobrar? E aí, quando a gente pensa no trading, a gente ainda cai num outro problema. Se eu perguntar para você, qual o seu propósito para você estar aqui no trading? Se você me responder, meu propósito é que eu não quero ter chefe nunca mais na minha vida. Só isso, seu propósito é só esse. Eu vou te dizer o seguinte, o seu propósito ele está raso. Por quê? Está vago. Por quê? Porque você simplesmente não quer que uma pessoa fique te cobrando. Então, não é só isso. Ele precisa ter um propósito maior. Porque se você só está pensando assim, ninguém vai me cobrar, eu vou poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, então você veio para o lugar errado. Por quê? Porque aqui no trading,
se você não tiver uma certa constância de execução das coisas, e aí é para onde você vai levar a sua energia, você não vai conseguir muito facilmente. Pode até ser que consiga, mas demorará muitos e muitos anos e vai ser um negócio assim muito difícil de você conseguir chegar. Por quê? Porque mesmo que ninguém esteja te cobrando, se você precisa que uma pessoa te cobre para você conseguir ter consistência, aí você vai para o lugar errado. Por quê? Porque aqui não vai ter ninguém para te cobrar. E aí é onde você não vai cumprir. E aí é onde a gente vai começar a se deparar com os problemas e as dificuldades aqui. Porque mesmo que aqui não tenha um chefe, você precisa ser o chefe de si mesmo. Você precisa ter um certo, uma concordância com você mesmo, né? Então, você costuma terminar tudo que começa ou você abandona no meio? Também é uma consistência. Porque se você planeja e abandona no meio, concorda que você vai ser uma pessoa aqui no trading que vai ter uma tendência maior a querer ficar trocando de técnicas? Tipo, eu vou fazer, ou até eu já peguei pessoas que fez mais de 10 mentorias. Por quê? Porque ele fica só buscando e pode ser que tenha ali um padrão que leve a isso aqui, ó. Costuma terminar tudo que começa, aí vai lá, estuda um pouco, vê que não tem um resultado que esperava, vou trocar. Aí vai trocando. E aí troca, um dia opera renco, um dia opera com média, um dia opera sem média. Entendeu? Que não existe ali uma constância. Então, por isso que eu pergunto isso aqui relacionado às coisas da vida, porque tudo que você é na vida, você vai trazer aqui para o trading, tá? Então, quando há um prazo definido, você mesmo cria os seus prazos e cumpre? Ou você deixa para depois? E o que a gente pode... Isso aqui cabe aonde no trading? Se você colocou que você vai estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, sei lá, dentro da sua rotina aí, o que te cabe, né? Você vai cumprir consistentemente? Então, isso tem tudo a ver, e tem tudo a ver aqui com o trading. Então, quando eu falo em disciplina, não existe uma mágica que eu vou falar, faça isso que você vai conseguir ficar disciplinado. Não existe. Então, você tem que pensar, como eu sou na vida? Eu vou fazer uma autoanálise. Eu consigo manter uma rotina estável de horários? Eu consigo... Quando eu erro, quando eu falho, eu retomo rapidamente com aquele olhar de expansão, faço análise, vejo que eu preciso melhorar, ou eu engaveto aquilo lá, ou eu demoro a voltar, ou eu procrastino, e pior de tudo, eu me faço de vítima da situação, eu reclamo, simplesmente porque às vezes eu quero que outras pessoas apenas me ouçam, eu não quero resolver. Então, tudo está ligado aqui, ó. Então, o que é disciplina? Você ter uma constância do que você faz. Você saber o que você quer, onde você quer chegar. Ou seja, você ter um propósito maior, um porquê e um para quê. Então, eu vou fazer isso aqui, por quê e para quê. E você consegue manter um foco em uma mesma coisa por meses, anos, ou você troca com frequência? Que tem a ver ali com o que eu falei, que você pode ser que você fique trocando de técnica. E aí, outra coisa que está diretamente ligado à disciplina aqui, que eu sempre gosto de frisar, porque tem a ver com as coisas que eu trabalho, nos acompanhamentos que eu faço, nas terapias que eu faço, nas consultorias que eu faço, que é a questão da personalidade. Então, a gente percebe que tem uns tipos de personalidade, que eles têm uma tendência maior, eu falo assim, que existe uma rigidez maior a seguir as regras que se impõem. Existem umas outras pessoas que não. Isso não faz com que a pessoa seja rotulada de melhor ou de pior, são apenas características que certos tipos de personalidades carregam. Então, se chega uma pessoa com certo tipo de personalidade para mim, que eu percebo ali que ela tem uma rigidez maior a cumprir, a vida dela já tem uma rotina mais estabelecida a cumprir, então eu já entendo que a pessoa ela consegue cumprir. A questão às vezes é só fazer um planejamento e colocar ali o que a pessoa precisa cumprir.
E aí existem aquelas pessoas que chegam para você, numa única conversa sobre as coisas da vida, você já consegue ir percebendo se a pessoa é uma pessoa que tem constância. Por isso que eu fiz essas perguntas para que vocês façam uma análise aí, se você é uma pessoa que tem constância. E aí tem aquelas outras pessoas que você percebe que elas têm uma dificuldade maior de seguir uma disciplina. Se você propõe, às vezes, uma tarefa, eu converso com a pessoa por vídeo, na sessão, uma vez por semana. E aí nós conversamos todos os dias por mensagem de WhatsApp, quando a pessoa está fazendo acompanhamento trader comigo, né? E aí, se eu proponho para a pessoa uma tarefa simples, quer ver uma tarefa que acontece de eu propor? Eu não proponho sempre as mesmas tarefas para todas as pessoas, por quê? Porque eu trabalho de forma personalizada. Então, eu percebo que essa aqui, ela tem uma facilidade maior de ter disciplina, eu vou trabalhar de um jeito. Essa aqui, ela não tem nenhuma facilidade, às vezes, de seguir, eu vou trabalhar de outro jeito. E assim por diante. Eu divido as pessoas em 9 tipos de personalidades, porque eu trabalho de acordo com o Enneagrama da personalidade, né? Quem conhece sobre isso sabe que existem os 9 tipos. Então, se eu peço para a pessoa, você vai trazer para mim uma atividade, um exemplo de uma atividade que já aconteceu de eu pedir para a pessoa fazer. Porque eu trabalho também a parte da constelação familiar em terapia, né? Não só a questão do Enneagrama da personalidade. Eu trabalho também a questão da terapia mesmo, terapia sistêmica. Então, se eu peço para a pessoa, para a próxima sessão, você vai criar para mim a árvore genealógica da sua família. Você, seus avós, seus pais, seus tios, quem você conseguir colocar ali. É uma tarefa bem simples. Você vai simplesmente escrever seu nome, escrever o nome do seu pai, de sua mãe, sua avó, seu avô, sua avó. Se você conhecer, colocar lá no máximo a profissão, como foi a vida financeira dessas pessoas, para a gente entender alguma questão de escassez, de dinheiro e tal, que não vem ao caso aqui nesse vídeo nós estamos falando. Então, eu peço para a pessoa fazer essa simples atividade, dou uma semana para ela. Estou falando com ela todos os dias ali por mensagem. Quando chega na próxima sessão, a pessoa vem com uma desculpa por ela não ter realizado aquela atividade. Então, o que eu já entendo? Ela não prioriza as coisas de acordo com o que ela quer, porque se ela colocou o trading como um propósito na vida dela e ela buscou a terapia, o acompanhamento para ela melhorar, entende que ela não está se propondo a cumprir o que é necessário, o que foi proposto ali para melhorar? Então, é uma pessoa que eu já percebi que ela vai ter uma tendência, uma dificuldade maior de seguir uma disciplina. E aí, a questão é entender o motivo. E aquelas pessoas que têm uma tendência maior a seguir disciplina, é entender por qual motivo, às vezes, elas não conseguem. Às vezes, elas são pessoas altamente executoras, mas não tem um direcionamento. E como que eu falo um direcionamento? Ela tem na mente dela tudo que ela precisa fazer e aí ela sai simplesmente fazendo. Faz. Quando chega no final do dia, ficou tarefa sem fazer porque ela se propôs demais a fazer e não conseguiu fazer tudo e ela não priorizou. Aí ela entende que, eu fiz tal coisa, isso aqui, eu podia ter deixado isso aqui para depois e isso aqui que eu precisava fazer acabou ficando sem fazer. Aí é questão de você fazer um plano para a pessoa cumprir, né? Um checklist, um plano mesmo, com horários estipulados, né? Tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora eu vou fazer tal coisa, para ela conseguir, já que ela é uma pessoa rígida, extremamente, que ela consegue executar as coisas exatamente como devem ser. Então, a questão é você só priorizar, ajudar a ensinar a pessoa a fazer essa priorização para que no final do dia ela consiga cumprir tudo e sentir paz, né? Então, com esse tipo de pessoa, a gente trabalha de um jeito. Com as pessoas que têm uma tendência menor a seguir as regras, a gente trabalha de outra forma. Tem outras formas que a gente trabalha. Então, tem todas essas questões envolvidas aqui na questão da disciplina. Então, não existe uma regra, mas existe uma coisa primordial. É você olhar para aquilo lá com um olhar de querer resolver. É o que eu costumo dizer, com um olhar de expansão. Tá, eu quero me tornar um trader consistente, um trader que obtenha sucesso, que faça dinheiro, claro que eu sei que todos querem. Eu quero me tornar, e aí eu vou olhar para isso e pensar, certo, então o que eu preciso fazer para eu conseguir chegar lá? Entendeu que é um olhar de expansão? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer o que for preciso, já é uma questão assim, eu quero fazer, ela vem de dentro, eu quero.
é diferente daquela pessoa que pensa, tá, eu quero ser um trader de sucesso, eu quero fazer dinheiro. Ai, mas eu sou tão indisciplinada, sabe? Assim, eu não consigo parar para ler. Todo livro que eu começo, eu paro no meio, ou então eu nem consigo começar. Eu só compro e guardo o livro na gaveta. E eu tenho um monte de livro lá em casa que eu comprei, mas eu não consegui ler nenhum. Eu não consigo... Nossa, que preguiça que eu tenho de certas coisas. Aí eu não consigo fazer. Ou seja, a pessoa não se propõe, entendeu? Que ela enxergou só o problema aqui. Ela tem pleno conhecimento dos problemas que ela tem, das dificuldades que ela tem, do que ela não faz, do que ela procrastina. E ela até se coloca assim, ela se autocritica tanto que ela mesma já tem uma visão de que ela é uma pessoa péssima. Só que entendeu que ela não olha então tá, o que eu preciso fazer, que nós vamos fazer aqui para resolver? E geralmente eu percebo uma tendência maior, tá? De acordo com as pessoas, esse aqui não é um estudo científico com uma gama de pessoas, assim, uma quantidade, não. O que eu tenho percebido, isso aqui é um ponto de vista meu, é um interessante ponto de vista meu, tá, gente? Pode ser que eu modifique? Sim, pode ser, porque se eu continuar atendendo pessoas, pode ser que daqui a um ano eu esteja pensando diferente. Mas de acordo com o que eu percebo em mim, o que eu já percebi nas pessoas que eu já trabalhei, é que, geralmente, as pessoas que têm uma tendência maior a pegar e fazer, realizar, executar, rigidez para seguir, elas têm uma tendência maior a olhar com um olhar de expansão para os problemas que tem. Que é esse olhar que eu falei. Tá, eu tenho esse problema aqui, o que eu posso fazer para resolver? Tá, e tá ali, você sente que a pessoa está aberta para resolver. Ao contrário das pessoas que têm uma dificuldade maior para seguir certas as coisas, não tem aquela rigidez de seguir. E aí, nesse não ter a rigidez de seguir, é aquela pessoa que começa tudo e para no meio do caminho. Ou até pensa em começar, mas não começa. Tipo, vou lá e compro os livros e guardo, engaveto tudo. Tem uns 30 livros engavetados, nunca li. É aquela pessoa. Essa pessoa tende mais a olhar para o problema do que para a solução. É uma pessoa que tende mais, às vezes, a reclamar do que a resolver. Pode ser que a outra pessoa reclame, todos nós somos seres humanos, mas reclama e vai. A outra pessoa reclama para ser ouvida e continua dentro do problema. É como se ela estivesse dentro de uma bolha. Estou dentro de uma bolha aqui e essa bolha aqui que tá fazendo uma parede aqui, está me mantendo aqui, ó, dentro do problema. É como se eu não consigo mais sair daqui, eu estou aqui dentro. E parece que está cômodo. Até fiz um vídeo um dia falando que você vai falar com a pessoa, parece que ela já se acostumou tanto a ter resultado ruim, que ela não consegue enxergar outra possibilidade para ela, parece que ela se acostumou, é realmente acomodar. Que é assim, aquela situação está quentinha, né? Eu já tô aqui dentro mesmo, já sei como que é, eu já sei os riscos que tem envolvido aqui, vou sair daqui para quê, né? É aquele tipo de mentalidade, é como se a pessoa tivesse alienado ali. Claro que é treinável, claro que tem como você modificar isso aí. Eu não estou colocando a pessoa dentro de uma caixinha fechada, quadrada, que eu costumo dizer, né? Às vezes a própria pessoa se coloca nisso, mas eu não só estou dizendo para vocês características que eu tenho percebido. E aí é a questão da pessoa querer sair dali, tá? Querer sair dali. Então, qual é o propósito, que é o que eu sempre falo? Pega um papel, escreve ali. Qual é o propósito que você está enxergando aqui? Para você ficar aqui no trading. Qual é o seu propósito? Por qual motivo você buscou essa profissão? Por qual motivo? Se foi porque você simplesmente não quer mais ter chefe, esse motivo é vago, é raso, é pouco. Porque senão seria assim, ó, eu não quero que as pessoas fiquem me obrigando a fazer o que eu não quero. Porque aqui você vai ter que fazer o que você não quer também. Eu sinto muito em te informar. Pode ser que chegue um dia que você fique um pouco mais liberado, mas presta bem atenção nas pessoas que têm resultado nisso aqui. Mesmo não tendo ninguém cobrando, elas se impõem, elas mesmas se cobram e elas mesmas vão lá e executam. Tá? Consistência. Hoje eu acordei com a minha garganta doendo, acordei com o meu nariz congestionado e eu podia muito bem dizer, não vou fazer esse vídeo. Semana que vem eu faço isso. Mas eu me propus a fazer. Então, eu falei que eu ia fazer, então eu vou cumprir. Porque envolve consistência. Então, consistência é você fazer o que você precisa fazer, independente se você não estiver bem, independente se você estiver bem. Então, esse é um dos pontos. E disciplina é isso.
tá? Envolve também um pouco de você acreditar no seu propósito. Acreditar, eu vou fazer tal coisa, eu vou seguir, eu vou estudar tantas horas por dia, eu vou seguir exatamente, eu vou criar meu plano de trading, eu vou ter o meu diário para eu anotar as minhas operações, para eu fazer aquela análise depois daquilo lá e vou cumprir. Acreditando que isso vai ser bom no final. Então tem que ter um pouco de crença também que vai dar certo. E aí isso também vai envolver aquelas crenças positivas que você tem que ter com você mesmo, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa merecedora, né? Então vai envolver mentalidade e vai envolver a parte emocional também. Envolve as duas coisas aqui. E neste caso, eu ainda falo que a parte de mentalidade é maior aqui, nesse caso. Para você realmente conseguir se colocar à disposição de cumprir o que você se propôs, tá? Então, voltando naquele negócio lá de propósito, se você disser também, eu quero ser trader para eu comprar uma mansão, para eu comprar um carrão, para não sei o quê, só para isso? É só para isso, porque se for só para isso também, você está pensando só no resultado financeiro, você está pensando só no dinheiro. E aí isso daí também não vai se sustentar. Por quê? Porque você vai operar único e exclusivamente olhando para aquele resultado financeiro. E aí cabe agora isso aqui falar em outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, tá? Então, disciplina nada mais é do que você fazer o que precisa ser feito. Se você está com dificuldade de fazer o que precisa ser feito, você precisa encontrar, então, agora, buscar argumentos e soluções que você vai poder aplicar aí na sua vida para você conseguir fazer o que precisa ser feito. Entender por que você não está fazendo. Se você é uma pessoa que realmente segue a disciplina, às vezes você só não está tendo um planejamento aí para você seguir. Uma questão, às vezes, só simplesmente de criar um bom planejamento e fazer um checklist. Não, eu não sou uma pessoa que vou seguir a disciplina. Então, aí precisa entender para onde você está direcionando a sua energia. Para onde você está direcionando a sua energia. Está direcionando a sua energia para outras pessoas? Você fica o tempo todo interessado se o outro está tendo resultado, quanto de dinheiro que o outro está fazendo. É para esse lugar que você olha? Ou você está olhando aqui realmente para o que você está fazendo? Então, tudo, eu sempre vou dizer, para onde você olha quando você faz tal coisa? Para onde você olha é para onde você está direcionando a sua energia. Então, para onde você está direcionando a sua energia, neste momento, tem tudo a ver aí se você está conseguindo cumprir ou não cumprir essa disciplina, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje é isso. O mercado já abriu, são 9 horas e 8 minutos, vou mostrar para vocês aqui como abriu, vou mostrar para vocês a operação que eu fiz ontem, porque eu não mostrei o racional lá no Instagram, né? Mostrei só o resultado, tô deixando os racionais para mostrar nos vídeos aqui, nos dias que eu faço os vídeos aqui, tô achando melhor, porque lá no Instagram, além dele não distribuir o conteúdo, né, ainda... Às vezes a pessoa não está muito interessada, então se você chegou até aqui, com certeza você está interessado no que eu tenho a dizer a você. Então vou mostrar para você como o mercado abriu e quais são as minhas percepções neste momento. Ó, o jeito que o mercado abriu, vou marcar o gap aqui, que eu já falei para vocês que eu gosto de marcar o gap, né? 50% do gap. Ó, gap marcado. Nós estamos vendo aqui dentro do gap que a média de 8, a média de 20 está no gap. A média de 200 está flat, porém as médias menores elas não estão flats. Então, como eu falei para vocês, quando a 200 está flat, falei, acho que lá no vlog 2, a tendência do preço é não andar muito tempo. Ele costuma ficar voltando, né, para essa média. Então, a gente teve um pregão assim ontem. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que ele iniciou o dia com a média, iniciou o dia com a média mais flat. Quando ele iniciou o dia, ele deu a descida, voltou nela. E aí, o que ele foi fazendo? Ele foi descendo, voltando na 20. Ele foi caindo, voltando na 20. Por quê? Porque a média de 200 estava mais flat. Aí que ela começou a se inclinar para baixo, né? Então, ele não andou muito tempo. Por quê? Porque ela não estava tão inclinada assim. Quanto ela estava aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo a inclinação como estava muito grande? E aí, o preço sobe muito. Aqui, ó, a inclinação não era tão grande. E aí, o que ele fez? Ele vai até certo ponto onde que é importante. Aqui, no caso, ele segurou no meu indicadorzinho da linha branca. E aí, ele voltou de novo para a média. Agora, aqui, nesse momento, nós temos a média de 200 praticamente flat de novo.
O alinhamento, eu gosto de olhar aqui no meu, tem um indicador de tendência aqui, ó. O alinhamento aqui, ó, neste momento é para subir. Deixa eu ver aqui nos tempos maiores como está o alinhamento. 15 minutos, 60 minutos, alinhamento para subir, tá? Alinhamento para compra. Então, eu não fiz nada ainda, porque eu estava falando com vocês ali, né? Vou aguardar dar uma operação boa. Vou mostrar para vocês a operação que eu fiz ontem. A operação que eu fiz ontem foi essa aqui, ó. Ele tinha feito o fechamento do pregão anterior aqui. Me abriu aqui, ó, nessa linha pontilhada, né? E aí, aqui, se você marca o gap, conforme eu marquei ele hoje, exatamente aqui, ó, era os 50% do gap. Pode ver que ele respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. E aí, ele abriu desse jeito aqui, né? Eu não vendi, por conta do afastamento da média de 20. E aí, ele chegou na média de 20. Como ele chega na média de 20 por baixo, e a média de 200 estava passando aqui por baixo também, apesar da média de 20 estar por cima, mas o preço chegou por baixo, ou seja, eu não iria fazer essa compra aí, a menos que eu tivesse uma confirmação dele, passar para cima, testar para poder subir. Eu espero isso em médias também, eu espero isso em regiões de máxima, de mínima, de rompimento, e espero isso também quando ele faz em médias. E aí, o que ele fez? Chegou por baixo e devolveu. Só que eu não consegui vender, porque caríssimo esse stop aqui, né? Então, eu aguardei. Ele deu novamente essa compra, que eu não realizei. E eu aguardei e vendi aqui, ó. Exatamente aqui, quando ele deixou essa RNBzinha aqui. Não chega nem a ser uma RNB, né? Essa aqui era uma RNB. Essa aqui era a 13, mas eu vendi aqui na 18. Já era praticamente um doji mesmo. E eu vendi ali e saí nessa região mais ou menos aqui de fundo, assim. Por aqui, assim, tá? Foi a única operação do dia que eu realizei. Foi um dia de muita resiliência. Por quê? Porque ele descia, devolvia quase todo o movimento. Descia, devolvia. Descia, devolvia. Até que ele descia de novo. Foi um dia de resiliência, mas eu já esperava por isso. Porque, conforme eu explico pra vocês lá, acho que é no blog número 2 ou 3 que eu explico isso. Na parte técnica, eu não vou voltar a explicar novamente, tá? Então, ontem foi a única operação que eu fiz. O dólar já tem dias e dias que eu não faço operação nele, tá? Por quê? Porque o dólar eu gosto quando ele dá um pullback bonito na VWAP. E não foi o caso, né? Tá vendo que ele foi subindo devagarzinho, ancorado na VWAP e só subiu. Ele não volta nela. Eu gosto quando ele dá a pernada e volta. Quer ver? Deixa eu mostrar um dia pra vocês aqui que eu gosto. Eu já mostrei também isso em outros vídeos, ó. Tipo isso aqui, ó. Ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Aí tá vendo que ele passou pra baixo, passou pra cima da VWAP e deu a entrada. Então é assim que eu gosto. E já tem dias que eu não vejo um pullback muito assim bonito, igual eu gosto nele. Então tô fazendo essa operação por enquanto aqui no índice. Na semana que vem eu vou viajar, vou tirar uma mini férias, gente, bem mini mesmo. E aí na volta eu já volto com tudo, com o mercado internacional também, tá? Que eu dei um tempo aí na troca de corretora, depois eu ia abrir a conta, mas aí eu, por conta dessa viagem, eu resolvi esperar. Então, por enquanto é isso, vou parar aqui, se houver operação, depois eu mostro pra vocês. Olha só, são 10 horas e 48 minutos. Já abriu o mercado à vista, já abriu o mercado internacional e ele ainda está aqui nesse lenga-lenga, né? Quem viu lá o vídeo que eu explico para vocês sobre o gap, sobre as médias passando dentro do gap e sobre a 200 flat vai entender por que ele ainda não saiu daqui. Então não é um dia que eu vou esperar que ele vai pegar uma tendência por enquanto. Enquanto ele estiver aqui dentro nessa localização aqui da forma como está, a tendência é essa aqui, ó, ele passa e ele volta para a média, ele passa, ele volta para a média, ele passa, ele volta para a média, até que a média se alinhe, incline para algum dos lados, né, e aí ele toma realmente uma direção. Então, é um dia um pouco mais travado. Eu fiz apenas uma operação, vou mostrar para vocês aqui. Não, na verdade eu fiz duas, porque a última me tirou próximo, assim, do ponto de entrada. Acho que eu protegi muito cedo e ainda bem que eu protegi, porque senão esse momento essa operação ia estar negativa.
E aí eu acabei fechando com 799 pontos. Vou abrir o meu relatório de performance para vocês verem. Ó, meu relatório de performance. Não fiz nenhuma operação no simulador, né, como sempre. Às vezes eu faço só para testar alguma coisa, mas não foi o caso de hoje. Eu operei simplesmente o mini índice no dia de hoje, tá? E se você olha o semanal, também tá lindo, né? Mas, ó, olha aqui, ó, 799 pontinhos. Não sei se tá dando para vocês enxergarem. Vou finalizar por aqui. Agora são 10 horas e 51 minutos. Ele ainda continua ali. Mini dólar não fiz nada nele, tá? Expliquei para vocês no começo. O BIT, eu praticamente não opero o BIT. Só fiz uma entrada nele até hoje, então eu não digo que eu domino ele ainda, os movimentos dele. Então eu nem olhei para ele hoje. Tava mais focada aqui no índice. Eu percebo que quando eu foco somente em um, eu performo melhor. Tá, mas isso é uma coisa minha, não que todas as pessoas precisam fazer isso. Vocês precisam, na verdade, conhecer a forma como vocês funcionam aí e fazer da melhor maneira possível, encontrar a sua maneira, tá? Já se inscreve aqui para você não perder as próximas atualizações dos próximos vídeos. Curta, compartilha com quem vocês acreditam que tem necessidade de aprender isso aqui que eu expliquei hoje. E já me segue lá no Instagram, @terapia para trader, tá? Espero vocês lá. Até o próximo vídeo.